tinha apenas 17 anos, eu tinha passado no vestibular e saía pela primeira vez da cidade de São Paulo para uma outra cidade, para uma nova vida. A Academia da Força Aérea naquela época estava no Rio de Janeiro. Eu adormeci no ônibus, me lembro que era na aviação Cometa, e quando eu acordei, eu olhei para o lado direito e eu estava passando exatamente em frente ao CTA de São José dos Campos. Me lembro de ver aqueles jardins, aquele verde, e me veio alguma coisa dizendo: você vai voltar um dia aí, aqui é teu destino. Era o ano de 1999, eu tinha 27 anos e eu tive essa grande oportunidade de vir trabalhar na Embraer, uma empresa que para mim era algo assim encantador. Você imagina uma jovem de 27 anos morando em Belo Horizonte e podendo ir para São Paulo. Aquilo era grande demais para mim. Eu cheguei na Embraer em 1999, depois vim de uma grande empresa que havia privatizado, e nesse momento foi assim de grande orgulho para mim saber que eu ia trabalhar na Embraer, porque eu vim de uma cidade onde ele nasceu, que é Santos Dumont, então achei assim uma conexão super feliz. Bom, em 1969 eu estava no meu último ano da academia, eu já tinha esquecido do episódio de São José, mas quando veio um novo chamado, eu tinha sido convidado para fazer uma matéria sobre o Osiris Silva, que estava criando a Embraer naquele ano. Então, novamente, eu saí do Rio de Janeiro, vim para São José e vim entrevistar o engenheiro Osiris Silva. Aí eu perguntei a ele, na época, Major Osiris, né? Major Osiris, como é que eu faço para trabalhar aqui? Como é que eu faço? E ele disse: Manuel, aqui é uma unidade de elite, não tem gente nova aqui, gente sem experiência. Mas se você ficar entre os 5 primeiros colocados da sua turma, eu tenho como trazer você para cá. E eu fui o 4º. Aí então que eu vim para o CTA para trabalhar com o engenheiro Osiris para ajudar a criação da Embraer. Então a Embraer foi criada efetivamente num dos hangares do CTA, chamado X10, e foi lá que nós trabalhávamos. E o primeiro núcleo da Embraer foram exatamente aqueles colaboradores que trabalhavam no CTA no desenvolvimento dos protótipos dos aviões. E todos, sem exceção, foram registrados na Embraer, exceto eu. Em março de 2001, final de março de 2001, eu finalmente fui contratado pela Embraer. Passei por todo o processo seletivo e comecei uma função que na época chamava gerente de processo. Como psicóloga, fui contratada para trabalhar na área de recursos humanos, especificamente para a área de desenvolvimento, para a área de treinamento. Um caminho assim que eu só vislumbrava alegria, progresso na minha vida, na minha carreira, e foi assim, todo o tempo. Como já trabalhava em recursos humanos sempre, eu fui chamada para trabalhar como consultora de RH. E nesse momento eu passei a desenvolver projetos corporativos, todos eles voltados ao desenvolvimento das pessoas. Um dos que me chamou muito a atenção e que eu tive a oportunidade de trabalhar foi o projeto de pós-carreira, porque ele não só trazia o respeito às pessoas com a formação e o envolvimento destas pessoas com o momento de aposentadoria, de sair da empresa, mas também o respeito à transferência de um conhecimento, né? Então, eu me desenvolvia em comportamento, em conhecimento, em habilidade, em reconhecer o outro, na minha comunicação. O tempo todo é se desenvolver estando lá. Então, somente 20 anos depois, em 1986, eu tinha voltado de uma outra missão da Força Aérea na Itália, tinha ido comandar o programa MX. Quando eu voltei, não foi a Embraer até que me convidou no primeiro momento, foi a Força Aérea que me colocou dentro da Embraer como representante dela para dirigir o programa MX pela Força Aérea dentro da Embraer. E aí foi como se fosse o primeiro amor da vida, né? Foi um momento de intensa paixão, mas intenso trabalho também. Porque a Embraer em 86 já começava a ter
alguns problemas sérios. Em 92, quando o engenheiro Osiris voltou para a Embraer com a missão de privatizar, é que ele me convidou para que eu ajudasse nessa tarefa de privatizar. Me foi dada uma missão extremamente difícil mesmo, porque, como você sabe, na época da privatização, a maioria, inclusive do próprio povo, era contrário à privatização. Se tinha ideia de que privatizar significaria dar a Embraer para o mundo, perder o controle da Embraer. E na hora que eu fui designado sendo o diretor responsável pela privatização, eu sabia que ao final do processo eu ia ter que deixar a Embraer. Isso também era muito duro. Em 2012, depois de mais de 13 anos na empresa, eu fui desligada. Isso foi muito difícil, porque eu não esperava, eu não gostaria de sair. Eu tinha a intenção de me aposentar lá. Talvez tenha sido uma das maiores dores que eu passei, ter sido desligada e não saber o que fazer depois. Eu trabalhei na empresa durante 17 anos, né? O que ocorreu foram alguns sinais que nos últimos 2 anos eu começava a perceber. E a sensação que eu tinha era uma sensação de morte anunciada, que a qualquer momento eu seria chamada para me comunicar um desligamento. Então era inevitável eu pensar na minha idade, no meu tempo de empresa, tudo isso passava pela minha cabeça. Há 1 ano eu deixei a empresa e a partir daí é que eu fui processar todo esse sentimento, essas angústias, e que aí você começa a fazer um flashback da vida. A minha autoestima, ela ficou baixíssima. E eu saio então sem entender quem eu era. Inclusive achando que eu não era muita coisa, achando que eu não tinha muitos talentos, muitas competências. Até hoje eu tenho sonhos ou pesadelos de que estava vivendo naquele momento. Ele nunca saiu da minha cabeça. Eu fiquei angustiada, eu tinha a sensação de menos-valia e isso passava um pouco por desrespeito e isso tudo me paralisou. Então, toda a parte conceitual que eu desenvolvi na empresa o tempo todo, eu não usei em causa própria. Durante este período, eu fiquei paralisada com o sofrimento, com as angústias. Quando nós podemos aproveitar esse momento e usar esses sinais como forma de criar um novo momento, um pós-carreira, de uma forma muito mais leve, mais dinâmico. Quando eu recebi o anúncio do PDV, quando isso foi divulgado pela empresa, a minha primeira reação foi começar a pensar assim, que eu deveria entrar ou não no PDV. E a minha sensação desde o começo foi que aquilo seria uma oportunidade. Várias vezes, ao longo da minha história profissional, eu havia pensado que assim, tudo aquilo que eu sabia fazer na Embraer eu poderia levar para uma vida de consultor fora, com todos os prós e contras de uma vida de consultor. E que aquele momento do PDV era uma nova oportunidade de pensar muito seriamente sobre isso. Teve sim um momento de ansiedade, falar, olha, puxa, sair da Embraer com tudo aquilo que a Embraer dá pra gente, toda a segurança, todo esse ambiente positivo de aprendizado e partir para uma vida onde você está, digamos assim, a princípio sozinho, sempre traz um grau de ansiedade muito grande. O grande ponto de atenção, né, foi com a minha filha, que é a minha grande responsabilidade. Ela tem 16 anos, está em fase escolar, uma menina maravilhosa, que está cheia de sonhos. E eu tinha uma coisa que falou o seguinte, minhas decisões afetam diretamente o futuro dela. E falou que a gente precisava conversar. Aí ele explicou a história toda, ele explicou sobre o trabalho, sobre a situação e perguntou o que eu achava. E eu falei pra ele que, claro, que nunca é fácil, não é uma coisa assim confortável, que você já fica na hora, tudo certo. Mas eu falei que se ele achava que era a melhor coisa pra fazer, se ele achava que ele ia dar conta, que ele tinha um plano, eu confiei nele. Qualquer tipo de relação familiar, qualquer coisa, é baseada em confiar um no outro. E se meu pai confia em mim com os meus sonhos, com os meus objetivos, eu tenho que confiar com o que ele acha melhor, com os sonhos e objetivos dele também. Eu decidi que então eu teria o meu espaço próprio
porque eu pude raciocinar. Eu não queria sair da cidade, mas eu queria ficar aqui. Por outro lado, achei que eu não gostaria de ir para outra empresa. Então me sobrou uma alternativa de eu vou retomar a minha carreira como autônoma, como psicóloga. Então eu investi com medo, com sofrimento interno, mas eu fui. Tive apoio da minha família e de pouquíssimos, mas muito fiéis amigos e segui firme. E a gente começou a ajudar, plantando algumas sementinhas, criando algumas reflexões. E a Cláudia começou a construir ideias, compartilhava, a gente dava mais sugestões, a gente escutava ela, eu acho que ela tinha bastante, ela precisava ser escutada na época. E ela foi criando, foi montando como se fosse um Lego, né? Todo esse trabalho que hoje eu diria que já é uma referência em cuidar de pessoas, não só como era a Cláudia na Embraer, mas principalmente agora, que eu acho que ela se tornou uma profissional muito melhor que era antes. Eu não conseguia enxergar um caminho, até que eu pensei, por que não contar a minha história? Não falar do que eu vivi, do que eu estou passando. Porque eu acho que tem dois fatores importantes nesse processo. Um deles é a minha experiência profissional, eu trabalhei durante muitos anos, e a outra é a minha experiência pessoal. O fato de ser uma pessoa de RH não impediu que eu sofresse tanto como uma outra pessoa de qualquer outra área. Foi aí que eu comecei a estruturar um trabalho de apoio às pessoas que estão em processo de pós-carreira. Saí da Embraer em 95, a empresa já estava privatizada, fiquei mais 6 meses exatamente para sair. E aí eu ficava pensando o que eu ia fazer na minha vida. Tive que repensar, tive que pensar. Mas uma coisa eu acho que era importante, eu tinha certeza que eu estava preparado. E eu tinha certeza que estava preparado pelo que a própria Embraer me deu. Então, meus primeiros trabalhos dentro da empresa que eu criei naquele momento era de fazer reestruturação de empresas. Chegamos a ter mais de 100 funcionários, dos quais 80% de nível superior ou mais. Nós tivemos cerca de 20 doutores trabalhando com a gente para desenvolver tecnologia. Eu diria o seguinte, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estaria preparado para o que a vida me ofereceria no futuro. Eu tomei uma decisão muito rápida, que foi não, quero aderir ao PDV. Eu mudei minha cabeça para isso. E quando eu mudei a cabeça, não era só para sair da Embraer. Era assim, vou sair da Embraer e vou dar continuidade uma forma de consultoria. Então, essa questão de você mudar a sua cabeça e começar a ver e pensar naquilo que você acredita que você quer, não sei se a mágica funciona ou qual é o mecanismo. Para mim, pouco importa. Eu sei que funciona. Uma segunda coisa que me ajudou a também enfrentar muito isso foi o esporte que eu escolhi para mim. Eu sou paraquedista. Isso me ensinou uma coisa muito bacana, que veio do meu Jump Master, o meu instrutor de paraquedismo, que fala o seguinte, se você quer voar, ponha seus pés para fora do avião. Nesse momento que a Embraer começou a ficar agitada, porque tinha esse programa do PDV, algumas pessoas que já tinham decidido que iam entrar no programa do PDV me procuraram e disseram, Manuel, por que a gente não pode se organizar para criar algum tipo de serviço ajudando essas pessoas, baseada na sua experiência, na experiência de outros parceiros, para que a gente possa ajudá-los nessa nova fase, a sair dessa situação que alguns chamam, talvez erroneamente, de luto, mas eu compreendo, né? Mas é o momento da virada. De que forma vocês podem ajudar isso? E nós achamos que podíamos sim, porque a gente tinha experiência, tinha competência, tinha história e mais. Temos a vontade de colaborar. Para mim fez todo sentido ser convidada para participar, porque eu pensei assim, nossa, deve ter tanta gente que não sabe o quanto são bons, o quanto de talento essas pessoas têm e como elas podem brilhar. E eu me vi muito empolgada com a ideia de ajudar essa pessoa nessa fase, né? Tanto porque eu tenho conhecimento próprio, porque vivi,
E acho que tem ferramentas e metodologias que podem encurtar, inclusive, sofrimentos e trazer rapidamente um sucesso, o alcance do resultado que a pessoa quer. Eu acho que com toda essa minha história, eu descobri a minha real missão. Meu sentimento de utilidade hoje é muito grande e eu entendi que eu estou aqui para isso. Eu precisei viver para depois poder compreender o que o outro também está passando. As pessoas precisam entender que você encerra um momento, mas você está abrindo outro na vida. Que a lagarta, quando achou que o mundo havia acabado, ela nasceu borboleta. E é isto, é um convite para que as pessoas entendam o outro lado. Que passagem é esta na vida que a pessoa pode buscar e colocar a sua sabedoria a favor de si mesma. O Vivify vai mostrar que essas pessoas, primeiro, que elas são capazes, que elas são responsáveis pela vida dela e que elas têm dentro dela toda a capacidade de vencer e de fazer o que elas querem. O que a gente vai fazer, ajudar, é liberar exatamente essas forças para que elas decolem. E quanto mais elas subirem, mais perto elas ficam de Deus, mais longe elas começam a enxergar, mais próximas das pessoas elas ficam. Enfim, elas passam a descobrir o sabor da vida.